noite, eu sou Larissa Araújo, estudante de eletromecânica. Olá, sou a Maria Clara e também sou aluna de Eletromecânica. Estamos mostrando o slide aqui na parte superior, no centro. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020, IFBA Campus Jacobina. Ao lado esquerdo tem a logo do evento, já ao lado direito tem a logo do Instituto Federal. E em seu centro está escrito: Inteligência Artificial em aplicativos para smartphones como ferramenta de auxílio de pessoas com deficiência visual, tendo logo abaixo os nomes dos autores do projeto. Esse e os próximos slides possuem a logo do evento e a do IFBA nos cantos superiores, onde na parte superior possui o nome Semana de Ciência e Tecnologia 2020, Campus Jacobina. De acordo com o Censo Demográfico de 2010 do IBGE, com revisões metodológicas em 2018, constatou-se que no Brasil 6,7% da população apresenta algum tipo de deficiência física ou mental, onde 3,4% apresentava deficiência visual, aproximadamente 6,5 milhões de pessoas. Por mais que os deficientes visuais sejam a grande quantidade de pessoas no Brasil, percebe-se que muitas tarefas do cotidiano não estão adaptadas devidamente, ocasionando assim uma dependência diária. Aqui é um gráfico com formato de pizza. Os 93,3% está em azul claro, representando pessoas sem deficiência, e os outros 6,7% está em azul escuro, sendo essas pessoas com deficiência. Visando a independência de pessoas com deficiência visual, principalmente tarefas do dia a dia, uma das maneiras de criar tal autonomia é por meio de aplicativos com tecnologia assistiva, os quais atualmente apresentam soluções como audiodescrição da interface do dispositivo, leitura de textos digitalizados ou impressos, identificação de objetos em ambientes, bem como leitores de cédulas. O objetivo do projeto apresentado é fazer um mapeamento de aplicativos para smartphones com algum tipo de inteligência artificial voltado ao auxílio em atividades do cotidiano dela, além de analisar a contribuição que os mesmos oferecem para a inclusão de pessoas com deficiência visual em ambientes diários. A metodologia utilizada nessa análise foi de caráter qualitativo e bibliográfico, onde inicialmente levantamos os dados sobre a quantidade de deficientes visuais no Brasil. Após isso, fizemos um levantamento de todos os aplicativos voltados para as pessoas com deficiência visual, realizando assim um filtro dos mesmos, levando em consideração apps que utilizavam as inteligências artificiais OR ou CRTTS, as quais analisamos separadamente, realizando o teste dessas plataformas, lendo as avaliações dos usuários, tanto em relação aos comentários quanto às notas atribuídas. As inteligências artificiais encontradas nos aplicativos foram: A OCR usa tecnologia para distinguir caracteres de textos impressos ou um documento em papel digitalizado. O processo básico de OCR envolve examinar o texto de um documento e traduzir os caracteres em códigos que pode ser utilizado para processamento de dados. A OR é uma técnica de visão computacional para identificar objetos em imagens ou vídeos. O reconhecimento de objetos é uma saída importante dos algoritmos de aprendizado profundo e de aprendizado de máquina. O objetivo é ensinar um computador a fazer o que é natural para os humanos, obter um nível de compreensão do que uma imagem contém. O DTS é um tipo de tecnologia de assistência que lê o texto digital em voz alta. Com um clique, o DTS pode pegar palavras em um computador ou outro dispositivo digital e convertê-las em áudio. Todas essas tecnologias são baseadas em algoritmos de reconhecimento de padrões, onde uma das técnicas mais utilizadas para isto é a rede neural. Por fim, a partir de todas essas análises feitas, foi possível encontrar os seguintes resultados. Aqui está uma tabela de resultados, foram encontrados 16 aplicativos na Play Store e na App Store, 3 deles eram pagos, não tem em português brasileiro, a navegação pelo aplicativo adaptada é considerada mediana, a média de avaliações é de aproximadamente 4,2, sendo que o máximo é 5. Há uma tabela dividida em 3 colunas. A primeira está os aplicativos, na segunda, o sistema operacional deles e na terceira, suas funcionalidades. Atualmente, a inteligência artificial é uma das maneiras mais eficientes para resolver problemas dos mais variados, desde aplicações em indústrias até em dificuldades do cotidiano. A utilização de tais inteligências em tecnologia assistiva está sendo hoje em dia uma das formas mais viáveis para a construção da autonomia de pessoas com deficiência visual. Isso foi perceptível por meio do feedback dos usuários nos comentários, em que a maioria eram deficientes visuais, os quais sempre destacavam a utilidade dos aplicativos no dia a dia. Apesar da importância desses aplicativos, eles não são tão conhecidos e baixados pela população com deficiência visual no Brasil e no mundo. Os trabalhos futuros são testes dos softwares, testes com usuários, análise dos softwares como ferramenta de ensino, análise dos softwares como identificador de ferramentas e instrumentos em laboratório e desenvolvimento em aplicativo em português. Agradecemos ao brailista Herculano Nunes e à pedagoga Eliane Salles. E essas são as referências do trabalho.
Olá pessoal, me chamo João Victor e estou fazendo esse projeto juntamente com Johnny Dourado e Raí Lopes. Eu vou apresentar a vocês o Intel Car, que é um carrinho desenvolvido por alunos do IFBA que consegue tomar decisões por conta própria e evitar uma batida em outro objeto. Primeiro, o cérebro do carrinho, que é uma plaquinha de Arduino Uno programada em C++. Sua estrutura é feita em MDF, tem motores DC e sensores para auxiliar suas decisões. O Intel Car não é um carrinho de controle remoto, na verdade nem controle ele possui, pois ele se move baseado no que seus sensores captam e através disso faz cálculos para escolher qual rumo deve tomar, sem nenhuma interferência humana. Isso abre portas para os mais diversos tipos de usos, desde transporte de peças e ferramentas ou entregas automáticas a domicílio ou até mesmo transporte humano. Quem construiu o carrinho propriamente dito foi Johnny Dourado, e as peças que ele utilizou foram uma carcaça de MDF, uma protoboard, um Arduino Uno, uma ponte H onde estão conectados os motores, 2 motores com caixa de redução, um sensor de distância, uma bateria 9V, 2 LDR e 2 LEDs. A placa Arduino deve ser programada para dar vida ao Intel Car. Isso foi feito em C++. E o que o código faz é muito simples. Ele conta com 5 funções que fazem o carrinho tomar algumas atitudes, como virar para os lados, seguir, parar e analisar distâncias. Na função que analisa para onde o carrinho deve ir, ela simplesmente usa os dados dos sensores para saber qual dos lados tem mais espaço e virar para ele para conseguir desviar do obstáculo. Construir um projeto assim, que à primeira vista parece algo impossível, é muito importante para o aprendizado, pois nos deparamos em situações que para resolver precisamos estudar sobre um determinado tema. E também traz uma sensação magnífica ao ver tudo funcionando como deveria no final. A relevância social de um projeto como esse para a comunidade do IFBA ou da cidade é de que as pessoas fiquem cientes do que está por vir, das novas tecnologias e das possibilidades que elas trazem, se feitas em grande escala com mais funções que podem ser adicionadas pouco a pouco. Afinal, o futuro já chegou. Para quem desejar acessar o site do Intel Car, vou ditar a URL https://joaoscoelho.github.io/, car/public/index.html. E ficamos agora com o vídeo demonstrativo do Intel Car. Olá, sou Mariana Dantas e eu, Beatriz Gomes e Fernanda Evangelista somos do 4º ano de Eletromecânica e também autoras desse trabalho intitulado Plataformas Virtuais Colaborativas aplicadas ao desenvolvimento de protótipos em Arduino nos tempos de distanciamento social. Com a pandemia do Covid-19 e o distanciamento social, surgiram os desafios quanto a dar continuidade nas atividades acadêmicas, principalmente essas que são colaborativas, que são em grupo. E nós nunca tínhamos desenvolvido tanto o medidor de energia quanto o relé de proteção digital de maneira remota, porque esses projetos, além de necessitarem de todo um trabalho de pesquisa, eles também necessitam de protótipos. Por conta disso, e também devido ao acesso restrito aos laboratórios, a maneira que nós encontramos de dar continuidade às nossas atividades foi justamente utilizando essas plataformas colaborativas. E as plataformas que nós utilizamos foram o Tinkercad, que foi onde fizemos toda a simulação com os componentes eletrônicos, sensores, Arduino, e é como se fosse o nosso protótipo, mas de uma maneira virtual. Também utilizamos o Trello, que foi onde fizemos toda a gestão e organização do nosso trabalho, tanto a parte de simulação quanto a parte da escrita.
E por fim, o Google Docs e o Office 365, que são os editores de texto que possibilitaram a escrita colaborativa. O desenvolvimento de protótipos de Arduino à distância se deu como uma tentativa de tentar dar continuidade aos nossos trabalhos de conclusão de curso, que se baseavam no medidor de energia e de um relé de proteção digital. Nosso principal objetivo era garantir maior segurança aos equipamentos e também ao operador, de forma que ele pudesse trabalhar de maneira remota, uma vez que os nossos trabalhos eles têm placa de Wi-Fi e de Bluetooth, e não precisaria estar o tempo todo perto do circuito. Nós só não imaginávamos que nós também estaríamos trabalhando de maneira remota nos nossos trabalhos. E foi isso que aconteceu. Nós precisamos aprender a conciliar o isolamento social com as produções acadêmicas que foram feitas. Utilizando essas plataformas, nós conseguimos conciliar de maneira um pouco mais tranquila e dar continuidade. Como vocês estão vendo nessa figura da esquerda, aqui nós temos a simulação do Tinkercad com a leitura de corrente e tensão, que são dois parâmetros que tanto o medidor de energia quanto o relé de proteção digital eles utilizam para poder agir contra a sub ou sobretensão ou para dar maior confiabilidade aos circuitos. E na segunda figura nós estamos vendo também uma simulação que foi feita na tentativa de transpor o laboratório físico para o meio virtual, que é a leitura de potência e de energia. As possibilidades da produção à distância nos trouxeram uma colaboração remota de maneira mais rápida, porque nós tivemos um maior avanço nas atividades devido ao maior número de máquinas utilizadas, que não era possível no laboratório do IFPA, que nós apenas utilizávamos uma e tentávamos realizar em determinado tempo aquela atividade, e de maneira remota nós conseguimos ter um maior tempo e maior número de máquinas, como também nós podemos ter uma produção acadêmica de qualidade com baixo custo, uma vez que tudo foi feito de cada casa e de maneira virtual, não utilizando nem equipamentos nem componentes, que foram feitos a partir das plataformas virtuais vistas anteriormente. Na imagem nós temos o nosso grupo de WhatsApp, que também foi um meio de comunicação utilizado, o Tinkercad, que foi um dos principais para fazer o laboratório virtual, e a colaboração de todos na escrita. A partir dos resultados e discussões já apresentados anteriormente, ao decorrer do trabalho, nós podemos concluir a importância da utilização das plataformas colaborativas para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos em um período de isolamento social. Diante dessas conclusões, nós podemos comprovar que a utilização dessas ferramentas já apresentadas podem trazer uma maior segurança e confiabilidade aos dispositivos de proteção, como é no caso do relé, do que em um laboratório presencial. Isso acaba ocasionando em uma melhor relação entre o manuseador e os equipamentos. Porém, em contrapartida, com o trabalho também foi possível concluir que esta área é muito carente em pesquisas e divulgações de suas funcionalidades, o que a impede de torná-la mais eficiente, inclusiva e prática. Olá, eu sou Maurício, sou aluno do 7º período do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal da Bahia, Campus Jacobina. Então, o trabalho é a proposta do uso do aprendizado de máquina para mitigar o cenário de excesso de notificações em dispositivos móveis. Então, referente às questões dessa proposta, é interessante destacar, por exemplo, que todos os dias milhares de pessoas utilizam seus dispositivos móveis para realizar suas tarefas cotidianas. E aí, a gente vê a importância dos dispositivos nessas tarefas, e a gente percebe, por exemplo, pelo GSM Association, cerca de 2/3 da população mundial está conectada a algum tipo de serviço móvel. E isso acarreta em algumas situações. Então, temos a quantidade de notificações em relação ao crescimento tecnológico, e aí para o COSH, a quantidade de notificações está relacionada com o aumento do número de dispositivos móveis,
serviços em rede, quantidade de pessoas que usufruem desses dispositivos e mecanismos tecnológicos. E aí isso acarreta também em determinadas consequências. O excesso de notificações traz consequências como efeitos negativos e psicológicos, além de interrupções na atenção do usuário. Então, Bailey e Iqbal ainda relatam que esse excesso de notificações, esse fluxo excessivo de notificações, aumenta a probabilidade de negligência involuntária. Então, mensagens importantes são de uma forma inconsciente, espontânea, esquecidas, e aí depois quando o usuário consegue visualizá-las, pode ter perdido data, prazos, e isso pode trazer consequências que a gente não consegue mensurar. E aí esse projeto, ele pretende desenvolver um aplicativo para gerenciar esse excesso de notificações para os dispositivos móveis usando um dos campos da inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina. Então, isso, toda a fundamentação teórica e conceitual, a gente realmente, eu posso agradecer ao Grupo Jacomp. Então, o Grupo Jacomp ele tem trazido essa proposta para a gente fazer a parte metodológica também. E aí, dentro dos procedimentos metodológicos, eu posso destacar a questão, claro, de desenvolvimento de uma ferramenta para poder gerenciar os sensores dos dispositivos móveis, acelerômetro, giroscópio, sensores que remetem à localização do usuário, entre outros. Usar a metodologia in the wild para coleta de dados reais dos participantes. Após a coleta, preparar esses dados para remover informações desnecessárias que a gente não deseja, para melhorar até no próprio processo de aprendizagem. E em seguida, esses dados serem usados para a criação de modelos de aprendizagem com a ferramenta open source chamada ECA. E aí, depois encaminhar esses modelos para testes de validação, usando o método de validação cruzada, também chamado cross-validation. Após isso, a gente vai comparar com os resultados esperados, que entre esses resultados esperados temos a identificação de fatores específicos que venham influenciar nas interrupções e dispersão do usuário, a compreensão do melhor algoritmo de predição para o cenário estudado, a obtenção de informações que definam o melhor momento para o usuário receber suas notificações e uma resposta positiva em relação à qualidade da experiência do uso dos dispositivos móveis. E aí, para concluir, existe um esforço do Grupo Jacomp, o grupo de pesquisa ao qual eu pertenço, para desenvolver esse serviço protótipo. E aí, esse serviço, inicialmente, vai abranger dispositivos com sistema Android, até mesmo pelas facilidades da maioria das pessoas terem os seus dispositivos instalado esse sistema operacional. Temos também a preocupação da obtenção desses dados, pois será necessário, claro, a permissão do usuário para ter acesso aos sensores do seu dispositivo, e isso acarreta em questões éticas. Então, na questão ética da coisa, da pesquisa, do planejamento dessa pesquisa, a gente sabe que esse trabalho ele precisa de validação em conselho de ética. Então, agradeço ao grupo Jacomp, que é quem fundamenta bastante com os conhecimentos teóricos, computacionais necessários, computação sensível ao contexto, computação pervasiva, conceitos de demais cenários da computação, por exemplo, a própria inteligência artificial. Então, eu agradeço ao grupo Jacomp e os demais profissionais do IFBA também, que outros conhecimentos são importantes e de forma indireta e até mesmo direta dentro desse projeto. Até mesmo a infraestrutura do IFBA que é disponibilizada para que esse projeto ele possa prosseguir. Então, os meus agradecimentos vão ao Jacomp e aos profissionais do IFBA. Além disso, é importante destacar as referências. Eu saio de cena e aí vocês vão verificar as referências a este trabalho. E é isso.
Olá, meu nome é Robson e juntamente com minha equipe, Ana Beatriz e professor Vitor, desenvolvemos um protótipo de um rastreador solar, um equipamento que visa aumentar a eficiência na produção de energia solar. Na sociedade pós-industrial, viemos enfrentando diversos problemas, dentre eles o crescimento gradual do consumo de energias não renováveis, principalmente os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis levam bilhões de anos para ser formado, e com isso ele vem sendo escasso na sociedade e surge a necessidade de produção de outros meios de energias mais limpos, que são as energias renováveis, que não causam tantos danos à biodiversidade como o consumo de energias fósseis, e com isso foram adotadas medidas para estimular e apoiar a produção de energias renováveis. Um dos maiores acordos e eventos selados entre a humanidade foram o Protocolo de Kyoto, que aconteceu no Japão em 1997, e o Acordo de Paris em 2015. E com isso, houve o crescimento e popularização da energia solar. Entretanto, por ela ter baixa eficiência, surge a necessidade de desenvolver técnicas que aumentem a eficiência da mesma. Uma delas é o rastreamento solar, que consiste em alterar a posição dos módulos solares ao longo do dia. Basicamente, ela segue a posição do Sol para garantir a maior eficiência do sistema fotovoltaico, aumentando a captação de radiação solar. Antes da inicialização do projeto, fizemos buscas e leituras por artigos relacionados. Posteriormente, a programação do andamento do protótipo, a montagem e, por fim, a programação, testes e correções. Para o protótipo, foi utilizado os sensores LDR, suporte com servomotores, um Arduino Mega, cabos de conexões, cola quente, cola de silicone, tinta preta, seringa e placa fotovoltaica. Tudo. Para a finalização do desenvolvimento do projeto, foi montada uma programação em formato de diagrama de blocos, na qual foram incluídas bibliotecas e variáveis e também feita a configuração de portas e servomotores que auxiliaram na leitura dos sensores LDR. A soma final de seus materiais foi de R$ 202,26 e o resultado obtido foi um protótipo em pleno funcionamento, no qual foi possível programar algoritmos de controle no Arduino e também ver o funcionamento de um protótipo de rastreador solar. A seguir será mostrado um vídeo do funcionamento. O Ventilt, juntamente com os servomotores SG90, mostrou-se de muita praticidade no momento da montagem, e a biblioteca de programação ServoH mostrou-se de fácil utilização. Por fim, todos os objetivos foram concluídos, pois conseguimos desenvolver um protótipo onde foi possível fazer comparações de melhoria de eficiência fotovoltaica entre os sistemas fixo e de rastreamento. E também conseguimos utilizá-lo como uma ferramenta de ensino de técnicas de controle e automação. Vale ressaltar que este protótipo foi a base de trabalhos futuros, onde serão adicionados um sistema de controle de carga de bateria e também uma fonte de alimentação, na qual a energia gerada nos painéis fotovoltaicos suprirá também o Arduino e os servomotores. Também serão feitas análises de eficiência no sistema e implementações de técnicas de controle. Em suma, as referências utilizadas foram 2 artigos científicos com foco em sistemas automáticos, rastreamento solar e painéis fotovoltaicos.